Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Fluxo Ensino. Eu sou Poliana Martins, sou professora de Direito do Trabalho. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês de um tema importante: garantias provisórias de emprego. Na prática trabalhista tem muita gente que fala estabilidade, né? O empregado tem estabilidade em razão de alguma determinada circunstância, condição, situação. Tecnicamente, o correto é a gente falar garantia provisória de emprego, justamente porque não é algo em definitivo, é algo que vai ser garantido àquele trabalhador, aquele empregado, em razão de alguma condição, em razão de alguma circunstância, mas que tem data final para terminar, para encerrar. Aqui, nesse vídeo, por uma questão de facilidade, né, para facilitar, eu vou falar tecnicamente garantias provisórias de emprego, mas se eu falar estabilidade ou estabilidade provisória, eu estou querendo me referir à garantia provisória de emprego nessas hipóteses que eu vou explicar aqui para vocês. Nesse vídeo, vou tratar então quais são as hipóteses, os momentos em que um trabalhador e uma trabalhadora vai ter direito a essa garantia provisória de emprego e o que isso significa na prática trabalhista. Vamos começar pelo caso que é um caso bastante comum, né, que é o caso da gestante, e é um dos casos, a meu ver, o caso mais importante de garantia provisória de emprego. Primeiro ponto que eu quero mencionar para vocês é que, quando a gente pensa em garantia provisória de emprego da gestante, o objetivo, obviamente, é a proteção do posto de trabalho da gestante, mas, por consequência, proteção do nascituro. Porque se o objetivo é proteger o posto de trabalho para a gestante, garantir a essa gestante uma forma de subsistência, uma forma de sobrevivência, por óbvio, por consequência, vai haver ali uma garantia para o nascituro. E aí há uma proteção, né, dos direitos fundamentais tanto da mulher, da gestante, da empregada, quanto do bebê que está para nascer. Onde há a previsão dessa garantia provisória de emprego da gestante? Lá no artigo 10b, artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse artigo, inclusive, ele é bem importante porque lá nós veremos tanto a questão da garantia provisória de emprego para a gestante, quanto também para os cipeiros, tá? CIPA, membros da CIPA, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa hipótese e essa condição também. Os dois estão contidos no artigo 10b do ADCT. Artigo 10, inciso 2 do ADCT. Um na linha A, o outro na linha B. Então vamos lá. O que diz esse artigo? Que é garantida a garantia provisória de emprego, né? A gestante é garantida a estabilidade provisória da gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E prestem atenção aqui num ponto, porque na graduação, alguns alunos meus da graduação, eles fazem uma confusão muito grande em relação à licença maternidade e a garantia provisória de emprego, que são dois institutos diversos. Após o parto, a gestante vai ter ali o prazo da licença maternidade, que em empresas privadas correspondem a 4 meses, 120 dias de licença maternidade, em que a gestante vai ficar afastada das suas atividades, recebendo benefício previdenciário, recebendo benefício junto ao INSS. Isso é o Instituto da Licença Maternidade. Diferente desse instituto, nós temos a garantia provisória de emprego, aquela circunstância em que é vedada a dispensa arbitrária da gestante, ou seja, não pode haver dispensa imotivada, dispensa sem justa causa daquela empregada em razão da sua condição de gestação e até 5 meses após o parto. Desses 5 meses, 4 meses, 120 dias via de regra, a gestante estará afastada, percebendo auxílio previdenciário, recebendo salário maternidade de licença maternidade. Então, são dois institutos diversos. A garantia provisória de emprego, após o parto, 5 meses, a gestante não poderá ser demitida, dispensada sem justa causa. E
desde a confirmação da sua gravidez, durante toda a sua gestação, também vedada a dispensa arbitrária da gestante. Coloquei aí no slide para vocês o seguinte, que é um direito indisponível. A recusa à proposta de reintegração não afasta o recebimento da indenização decorrente da estabilidade provisória, contada da data da dispensa até 5 meses após o parto. Então, deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. Seguinte, pessoal, se há a garantia provisória de emprego da gestante, ou seja, não pode ser mandada embora durante toda a gestação até 5 meses após o parto, se em algum momento, em alguma hipótese, houver essa dispensa sem justa causa durante esse período de garantia provisória de emprego, a gestante terá direito de acionar a justiça buscando a reintegração ao trabalho. A ela é garantida aquele posto de trabalho, a ela é garantida a manutenção daquele vínculo empregatício. Caso não seja possível, o empregador se negue a reintegrar, fala que não tem menor condição em razão de clima, né, de trabalho, não existe mais condição laborativa ali para aquela empregada dentro daquela empresa ou junto àquele empregador. Isso quer dizer que caberá à gestante o recebimento de indenização decorrente da estabilidade provisória a partir da data da dispensa até o término dessa garantia, que vai ser 5 meses após o parto. Essa indenização corresponderá a todas as verbas trabalhistas que aquela gestante teria direito caso mantivesse o seu vínculo empregatício. Então, vai ter que fazer uma conta, né, um cálculo de salário, férias, 13º, enfim, todas as obrigações trabalhistas que seriam devidas para a gestante em decorrência da manutenção do vínculo empregatício durante o período de garantia provisória de emprego, em caso de dispensa sem justa causa de forma ilegal, né, porque já que existe a vedação expressa, neste caso o empregador terá que pagar uma indenização substitutiva se ele se negar a reintegrar a gestante ao trabalho. Uma questão, pessoal, importante é a súmula 244. Vou passar aqui o slide, depois eu volto. A súmula 244 do TST é uma das mais relevantes que tem. Eu acho que cabe aí uma observação em relação a ela, uma leitura pormenorizada dessa súmula 244 do TST. Ela tem 3 incisos, os 3 são de extrema importância. Primeiro, desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Prestem atenção. No caso, na prática, se o empregador demite a empregada gestante do trabalho, encerra o vínculo empregatício sem justa causa, dispensa imotivada, dispensa arbitrária, e se essa mulher empregada estiver grávida, não cabe a alegação do empregador de que deverá ser mantida a dispensa, né, a rescisão do contrato, porque ele não sabia que aquela empregada estava gestante, grávida no momento da rescisão. Essa alegação é incabível, não pode ser alegada em nenhuma circunstância, vai caber a reintegração ao trabalho e, em não ocorrendo a reintegração, a devida indenização substitutiva durante todo o período que falta, né, para encerrar a garantia provisória de emprego. Inciso 1. Inciso 2, continuando aqui a súmula 244. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período da estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Caso a gestante seja demitida durante o período de estabilidade, sem justa causa, de forma irregular, ilegal, inadequada por parte do seu empregador, caso ela acione a justiça buscando a reintegração ao trabalho e a ação judicial estiver durante esse período que ainda resta de garantia provisória de emprego, caberá sim a reintegração. Contudo,
Nós sabemos que existe ali o prazo prescricional de 2 anos para o ajuizamento de ação trabalhista a partir do momento do encerramento do contrato de trabalho. Então, se aquela mulher foi mandada embora, né, foi dispensada, da data do seu desligamento na empresa, ela tem até 2 anos para ajuizar reclamação trabalhista com os pleitos específicos ali, que ela entende que houve uma violação ao seu contrato de trabalho, então ela vai fazer esses pleitos na reclamação trabalhista. Se esse pleito se referir à garantia provisória de emprego, e caso essa empregada ajuize a ação no término desse prazo prescricional, né, nesse período de 2 anos, ou seja, já tendo inclusive ganhado filho, passado o período da estabilidade, e ela ajuize a ação posteriormente, não caberá reintegração. Nesse caso, ela fará jus ao pagamento da indenização substitutiva do período da gestação, mais 5 meses após o parto, contudo, não cabe o pleito de reintegração ao trabalho. E por último, esse daqui é extremamente importante, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, 2, a linha B, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Empregada que foi contratada por prazo determinado, por exemplo, um contrato de experiência, né, que tem ali um prazo de 90 dias no máximo. Neste caso, se a empregada fica grávida durante o contrato por prazo determinado, mesmo já havendo termo final estabelecido para este contrato, em razão da súmula 244, inciso 3, de acordo com o entendimento do TST, caberá a garantia provisória de emprego. Ou seja, vamos pegar esse caso do contrato de experiência firmado por, no máximo, 90 dias. A empregada ficou grávida durante o contrato de experiência. A gestação, 9 meses, mais período de estabilidade, né, durante a gestação, mais 5 meses após o parto, deverá ser mantido. Logo, aquele contrato que era por prazo determinado automaticamente será transformado em um contrato por prazo indeterminado, pois haverá necessidade de manutenção do vínculo empregatício dessa empregada. Já existem alguns posicionamentos de turmas específicas do TST com julgamento contrário, né, a esse inciso 3 da súmula 244. Mas é específico, são casos ainda pontuais, não houve a revogação, cancelamento desse inciso 3 da súmula 244, então ainda prevalece este entendimento da súmula 244, inciso 3. Agora, voltando aqui com vocês, esse slide aí é justamente para falar da súmula 244, inciso 3, e, importante, artigo 391-A da CLT, que menciona o seguinte: a confirmação do estado de gravidez advindo do curso do contrato de trabalho, ainda que durante o aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória. Se a gestante foi dispensada, aliás, vou até fazer uma retificação, não gestante, a empregada trabalhadora, se a empregada trabalhadora foi dispensada e do momento do cumprimento do aviso prévio ou no período do aviso prévio indenizado, ela fica grávida, já teve a dispensa, já foi mandada embora sem justa causa e no curso do aviso prévio trabalhado ou indenizado, ela fica grávida. Para essa trabalhadora também será garantida a estabilidade provisória durante toda a gestação, mais 5 meses após o parto. Ou seja, o empregador vai rasgar aquela rescisão, vai deixar de lado a dispensa e vai fazer a reintegração dessa empregada. Mesmo no curso do aviso prévio, é garantida a estabilidade provisória da empregada gestante, ou seja, deverá retornar ao trabalho. Se são algumas informações acerca da estabilidade da gestante,
Agora vamos falar do dirigente sindical, que é mais um caso, mais uma hipótese em que nós falamos de garantia provisória de emprego. Vejamos o seguinte, aqui lá na Constituição Federal, artigo 8º menciona: é livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte: vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do seu registro a candidatura a cargo de direção e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave. Eu vou mencionar isso aqui com vocês, da falta grave cometida por dirigente sindical. Pessoal, dirigente sindical tem garantia provisória de emprego durante todo o seu mandato. Se ele foi eleito durante todo o seu mandato, ele vai ter garantia provisória de emprego. Mas prestem atenção, não é apenas neste período. A partir do momento em que houve a candidatura de um empregado a dirigente sindical, à direção do sindicato, ali já não pode haver a dispensa arbitrária, sem justa causa, desse trabalhador. A empresa, por vontade, fala: ah, não, eu não quero um dirigente sindical trabalhando aqui dentro, vai ser uma confusão. Não existe isso. Empregado se candidatou, a partir da sua candidatura, já vai ter direito à garantia provisória de emprego. No momento da eleição, aqueles que forem eleitos, obviamente, mantêm essa garantia provisória de emprego. Os que não forem eleitos perdem, obviamente, essa estabilidade. Continuamos. Passa o mandato todo daquele dirigente sindical. Podem ser de 3 anos, 4 anos, vai depender muito do estatuto de cada sindicato. Não existe aí um tempo específico de mandato de diretoria de sindicatos, né? Vai depender de cada sindicato e aí o que está estabelecido em seu estatuto. Pois bem, após o encerramento do mandato, o trabalhador ainda vai ter 1 ano de garantia provisória de emprego. Supondo que sejam 4 anos de mandato, se candidatou, já começou a estabilidade, passou o período de mandato todo, 4 anos, com garantia provisória de emprego, após o encerramento do mandato, mais 1 ano de estabilidade provisória. E prestem atenção, em caso de reeleição, podendo haver reeleição em alguns sindicatos, isso é possível acontecer, fica mantida a garantia provisória de emprego daquele trabalhador enquanto durar o seu mandato junto à direção do sindicato. Há a previsão não apenas no artigo 8º da Constituição Federal, mas também 543 da CLT, que menciona a mesma coisa: vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do momento do registro da sua candidatura até 1 ano após o seu mandato. Alguns pontos relevantes sobre este tópico. Primeiro, há uma limitação de garantia provisória de emprego a membros da direção do sindicato em até 7 dirigentes sindicais. Isso é importante. O sindicato não pode lá colocar 30 pessoas como dirigente sindical só para ter 30 pessoas com estabilidade provisória. Isso não existe. Aliás, ele pode colocar 30 pessoas como dirigente sindical. Isso é possível, né? Vai depender, como eu disse, do estatuto da entidade. Contudo, apenas 7 diretores, 7 dirigentes terão a garantia provisória de emprego. Outro ponto: 7 dirigentes titulares e 7 dirigentes suplentes, totalizando 14 dirigentes como possíveis de terem a estabilidade provisórias, titulares e suplentes. Além disso, membro de conselho fiscal não tem direito à estabilidade. Diretor de sindicato é um cargo específico, conselho fiscal é outro cargo junto ao sindicato. Conselho fiscal não é detentor de garantia provisória de emprego, apenas o diretor, o dirigente sindical. Mais um: a candidatura do dirigente sindical registrada durante o aviso prévio não assegura a estabilidade provisória. Acabei de falar o contrário para vocês no que tange a gestante. A mulher empregada que fica grávida durante o período do aviso prévio
vai ter a sua garantia de emprego assegurada, a estabilidade provisória assegurada. O trabalhador que faz o registro da candidatura durante o seu aviso prévio não terá essa mesma estabilidade assegurada, tá bom? Outro ponto, a renúncia ao mandato de diretoria, de direção do sindicato, pressupõe uma renúncia à estabilidade. Aquele trabalhador que se candidatou, foi eleito, mas não está satisfeito por qualquer motivo, né, ali na direção do sindicato, não quer continuar o seu trabalho à frente do sindicato, e se ele opta pela renúncia do seu posto lá no sindicato, do seu mandato, por consequência, haverá também a renúncia à garantia provisória de emprego, podendo aí a empresa, o empregador, optar pela dispensa sem justa causa daquele trabalhador. E por último, em relação a faltas graves, dispensa por justa causa, no caso de dirigente sindical, deverá ser comprovada, apurada em uma ação judicial específica que nós chamamos de inquérito para apuração de falta grave. E isso daí é a previsão lá no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, que trata exatamente sobre esse tipo de ação judicial, né, sobre essa forma de apuração de falta grave cometida por trabalhador sindicalista, empregado dirigente sindical. Lá no finalzinho, né? Salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos dessa consolidação, vem o artigo 853 e fala sobre a instauração do inquérito por falta grave. Este inquérito para apuração de falta grave contra empregado, garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Justiça do Trabalho dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Como que funciona, pessoal? Cometida uma falta grave pelo diretor do sindicato, por um dirigente do sindicato. Tendo conhecimento dessa falta grave, tendo a comprovação dessa falta grave cometida pelo empregado, o empregador deverá suspender este trabalhador, aplicar uma suspensão nele de 30 dias e nesse período de 30 dias ajuizar essa ação na justiça, o inquérito na Justiça do Trabalho para apurar essa falta grave. Se não fizer, perde a possibilidade da dispensa daquele empregado que é diretor de sindicato, que é dirigente sindical. Isso tudo porque vai ser lá judicialmente que serão apurados os fatos concretos, né? Se houve alguma das hipóteses previstas no artigo 482, se é gravosa o suficiente aquela conduta do empregado que enseja de fato a extinção do contrato de trabalho, justamente por ele ser dirigente sindical, que há uma importância muito grande do papel dele junto aos demais trabalhadores, que tem que ficar caracterizada a justa causa para o encerramento do vínculo empregatício junto à justiça, fazer uma apuração bem robusta para que não haja cometimento de qualquer injustiça em relação ao dirigente sindical. Caso apurada a falta grave, aí sim poderá fazer a extinção do contrato de trabalho. Outra hipótese de garantia provisória de emprego aqui, no caso de acidente ou doença do trabalho. Aqui, pessoal, é muito relevante, por quê? Porque muitas pessoas já têm conhecimento, né, de que o empregado que sofreu acidente de trabalho não pode ser mandado embora posteriormente porque ele tem garantia provisória de emprego, né, não pode ser demitido sem justa causa, é vedada a dispensa arbitrária. Contudo, falta ali um requisito também que nem sempre as pessoas olham e avaliam no caso concreto e ele é, de fato, essencial. Como que funciona a questão da garantia provisória de emprego no caso de acidente de trabalho ou de doença do trabalho? Ocorrido e caracterizado, né, esse acidente ou essa doença do trabalho, o empregado, ele vai ter ali uma possibilidade de garantia provisória de emprego. Contudo, a súmula 378 do TST menciona o seguinte: pressupostos para a estabilidade provisória do trabalhador, os pressupostos são o afastamento superior a 15 dias de trabalho e a consequente
percepção do benefício previdenciário. Ou seja, não basta ter ocorrido um acidente de trabalho ou ter sido acometido por uma doença do trabalho. Um outro requisito essencial é o afastamento desse trabalhador por mais de 15 dias de suas atividades, encaminhamento ao INSS, e aí sim ele vai conseguir um benefício previdenciário. Com a percepção desse benefício previdenciário, nós podemos falar em garantia provisória de emprego. Existem ali alguns casos de trabalhadores que sofrem acidente de trabalho, têm afastamento, mas os afastamentos são pequenos. Por exemplo, um trabalhador cortou a mão com uma tesoura, ou cortou a mão com uma faca. Gerou um corte, ele precisou ficar afastado, né, fazer um curativo, tomar medicamentos e ficou afastado por uma semana. Após uma semana, o médico já disse que estava liberado, poderia continuar o exercício das suas atividades. Aconteceu um acidente de trabalho? Sim. Esse trabalhador tem garantia provisória de emprego? Não. Por quê? Porque ele não teve afastamento superior a 15 dias, não foi encaminhado para o INSS, não houve a percepção de benefício previdenciário. Então, houve o acidente de trabalho, mas não existe a garantia provisória de emprego, a estabilidade provisória deste trabalhador. No caso de afastamento previdenciário, no momento do retorno desse trabalhador à empresa, às suas atividades laborais, a partir de retorno, conta-se 12 meses de garantia provisória de emprego, ou seja, vedada a dispensa sem justa causa desse trabalhador que sofreu acidente de trabalho, ficou afastado, assim que ele retornar às suas atividades laborais, 12 meses sem poder haver dispensa, sem poder ser mandado embora sem justa causa da empresa. Mais um detalhe aqui, como acontece lá com a gestante, que eu já expliquei para vocês, contrato por prazo determinado. Se acontece um acidente de trabalho durante o contrato por prazo determinado, com esses requisitos do afastamento e percepção do benefício previdenciário, o trabalhador terá garantia provisória de emprego. E aí, nesse caso, mesma coisa do caso da gestante. Encerrou o contrato por prazo determinado e está afastado, ou ele sofreu um acidente e tem um direito à estabilidade, automaticamente aquele contrato se transforma em um contrato por prazo indeterminado, para que haja o cumprimento do período da garantia provisória de emprego por parte do trabalhador. Durante o afastamento do empregado em razão de acidente de trabalho, afastamento junto à Previdência Social, né, com a percepção do benefício previdenciário, a empresa deverá manter o recolhimento do fundo de garantia. É caso de suspensão do contrato de trabalho, mas como a origem dessa suspensão foi um acidente de trabalho ou a doença do trabalho, a empresa deverá manter o recolhimento do fundo de garantia durante todo o período em que o empregado estiver afastado junto ao INSS. E aqui, chegando já ao final das hipóteses, né, nós temos o caso da CIPA, do cipeiro. O que é CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Não são todas as empresas que possuem CIPA, e existem ali algumas especificidades que devem ser observadas para que a empresa tenha CIPA, constitua uma CIPA internamente, uma comissão para prevenção de acidentes internamente. Os representantes da CIPA são empregados, todos os trabalhadores da empresa, e eles vão ficar responsáveis ali por essa prevenção de acidente junto à empresa, verificar se está tudo certo, se a empresa está tomando as medidas de segurança cabíveis, de saúde do trabalhador cabíveis. Se acontecer algum acidente lá na empresa, é a CIPA que vai auxiliar na investigação desse acidente para verificar se foi um acidente de responsabilidade da empresa, se houve negligência por parte de empregado, de quem são as responsabilidades em relação a esse acidente. A CIPA atua nesse sentido. E acontece que a CIPA ela é composta de representantes, todos os empregados, mais representantes da empresa e representantes do empregador, de forma paritária. Supondo que uma empresa precisa ter ali uma CIPA com 6 membros titulares, essa empresa ela terá
3 membros eleitos pelos empregados e 3 membros indicados pelo empregador, titulares, fora os suplentes, que serão o mesmo número, né? 6 suplentes, 3 eleitos pelos empregados, 3 indicados pelo empregador para compor essa CIPA, com essa hipótese, né, que eu estou dando de 6 membros. Pois bem, pessoal, esses membros que são eleitos pelos trabalhadores, pelos empregados, tanto titulares quanto suplentes, terão garantia provisória de emprego. Membros indicados pela empresa não terão a estabilidade provisória, apenas aqueles que são eleitos. Todos os trabalhadores da empresa podem se candidatar como membros da CIPA, vai ter uma eleição mesmo, com voto, com urna, bonitinho. E esses que forem eleitos, tanto os titulares quanto os suplentes, farão jus a essa garantia provisória de emprego. Qual que é o período de estabilidade do membro da CIPA? A partir do registro da sua candidatura, durante todo o mandato, caso ele venha a ser eleito, durante todo o mandato, mais 1 ano após o término do seu mandato. E onde que está previsto isso? Já mencionei, lá no ADCT, artigo 10, inciso 2, a linha A. A linha B fala de gestante, a linha A trata de membro da CIPA, que também possui garantia provisória de emprego. Conforme já tratado aqui com vocês, essa garantia de emprego ela se estende ao suplente, não vale apenas para titulares, mas ressalto mais uma vez apenas para aqueles que são membros eleitos pelos próprios empregados. Membros indicados pelos empregadores, pelo empregador, não terá garantia provisória de emprego. E mais um ponto aqui. A garantia do cipeiro, essa garantia provisória de emprego do cipeiro, ela não é uma vantagem pessoal daquele trabalhador. Ela ocorre em razão da atividade daquela pessoa, daquele empregado lá na CIPA. Ou seja, só tem razão de existir enquanto ele estiver na CIPA, enquanto houver atividade empresarial. Se extinto o estabelecimento empresarial, não há que se falar em despedida arbitrária, não há que se falar em dispensa sem justa causa. Não cabe, para esse caso, reintegração e não cabe indenização do período de estabilidade no caso de extinção do estabelecimento empresarial. Acabou as atividades empresariais, acabaram as atividades empresariais, acabou a empresa, encerrou, não tem mais CIPA, por óbvio, não vai ter aquele cargo de cipeiro, ele não é mais cipeiro. Logo, nesse caso, não há que se falar em dispensa sem justa causa, dispensa arbitrária, e apenas nessa hipótese não vai haver na reintegração, porque não tem mais empresa, e nem indenização substitutiva do período de estabilidade. E para finalizar aqui com vocês, mais uma hipótese de garantia provisória de emprego, essa é a mais nova, ela foi inserida na CLT com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, lá em 2017, a Comissão de Representantes de Empregados. O artigo 510A, como eu mencionei, foi inserido pela reforma trabalhista e menciona empresas com mais de 200 empregados. Empresas pequenas, então, não há que se falar em comissão de representantes de empregados, apenas para empresas maiores com mais de 200 empregados. Para essas empresas é assegurada a eleição de uma comissão para representar esses trabalhadores junto ao empregador, junto à empresa, com a finalidade de promover entendimentos entre empregados e empregadores. E a partir do 510A, tem outros artigos em seguida que tratam da comissão de representantes dos empregados, como que ela vai ser composta, tem aí exemplo no parágrafo 1º, como que ela vai ser composta, quais são as atividades que podem ser realizadas por essa comissão. Agora, o ponto importante para tratarmos aqui é o artigo 510D, que fala sobre a garantia provisória de emprego, que funciona muito próximo com a CIPA. Desde o registro da candidatura daquele trabalhador
a comissão de representantes do empregado, que também vai ter que ser uma eleição, né? Os próprios empregados vão votar quem serão seus representantes junto ao empregador. E durante todo o mandato, mantém a garantia provisória de emprego, bem como após o término do mandato, 1 ano após o encerramento desse mandato, ainda valerá a garantia provisória de emprego do representante dos representantes, dos participantes ali da comissão de empregados junto à empresa. Então, essas são as hipóteses, pessoal, de garantias provisórias de emprego, relevantes para vocês saberem, para realizar provas, para questões práticas trabalhistas. Continue aqui com a gente, curta aqui os nossos vídeos, ative as notificações, fique aqui, segue o fluxo.